Vamos lá, gente. Vamos resolver a listinha de exercícios. O primeiro exercício é o seguinte: é uma conversa entre um matemático e uma amiga, onde ela fala o seguinte: que o produto, ele quer saber a idade dos filhos dessa amiga. Ela diz, primeiro, que o produto das idades dele é 36. Depois ele fala que com essa dica é impossível descobrir. Depois ele fala que a soma das idades é igual ao número de janelas desse vagão. Mas ele não fala qual que é o número de janelas desse vagão. Então, aparentemente, ele não está dando muita informação aqui. E depois ela fala que o mais velho toca piano. Parece uma informação completamente irrelevante. Mas o matemático descobre depois disso. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue descobrir o mistério desse problema. Ele falou o seguinte: o produto das idades deles é 36. Então a gente tem três números inteiros, são três filhos, três números inteiros que multiplicados dão 36. Sempre que você tem multiplicação de números inteiros, a primeira coisa que você tem que pensar são os fatores primos. Então, por exemplo, 36 tem esses fatores primos aqui, 2, 2, 3 e 3. Sempre que você multiplica dois números, por exemplo, 4 vezes 9, você pega os fatores primos desses números que você está multiplicando e você junta esses fatores primos. Quando você multiplica tudo, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, você vai encontrar esse número que é o produto dos dois números, tá? Então, quando você faz a operação inversa, você quer descobrir três números cujo produto dá 36, você vai ter três números aqui, F1, F2 e F3, onde a gente vai distribuir esses fatores primos por esses três números aqui. Então, vamos lá. Uma forma é você colocar todos os fatores primos aqui no F3. Então, nesse caso, a gente vai ter 1, 1 e 36. São três números inteiros, quando você multiplica dá 36. Você pode fazer outras possibilidades também. Você pode colocar um fator primo 2 aqui e deixar o resto aqui com o filho 3. Então, na verdade, isso vai dar 1, 2 e 18. Outra possibilidade, você pode colocar um 3 aqui e colocar os outros aqui. Então, 1, 3 e 12, que vai ficar aqui. 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. Você pode colocar 2 e 2 aqui, 3 e 3 aqui, vai dar 1, 4 e 9. Você pode colocar 2 e 3 aqui, 2 e 3 aqui, que vai dar 1, 6 e 6. Eu acho que essas são as únicas possibilidades de deixar um dos filhos sem nenhum fator primo, que aí o filho fica tendo 1 ano de idade. As próximas, vamos colocar um fator primo 2 aqui no filho 1. A gente pode colocar 1, 2 aqui e o 3 e 3 aqui, então vai ficar 2, 2 e 9, né? A gente pode colocar 2 aqui, 3 aqui, então vai ficar 2, 3 e 6. A gente pode colocar 2 aqui. Aqui acabaram as possibilidades, né? Aqui a gente já colocou 2 e 3, então aqui já não tem mais nenhuma possibilidade. Se a gente colocar um fator primo 3 aqui, a gente vai colocar um 2 aqui, não vai poder colocar o 3 e o 2 e 2. Acho que é a única possibilidade que sobrou. Então, acho que essas são as únicas possibilidades da gente distribuir esses fatores primos aqui entre os três. Acho que são as únicas possibilidades de três números positivos, inteiros, né, cujo produto dá 36. Vamos fazer aqui nessa tabelinha, fazer uma tabelinha. Vamos botar aqui uma coluna para fazer a soma. 1 mais 1 mais 36 dá 38. 1 mais 2 mais 18 vai dar 21. 1 mais 3 mais 12 dá 16. 1 mais 4 mais 9, 14, que vai dar 13. 2 mais 2 mais 9 dá 13 também. 2 mais 3 mais 6 vai dar 11. 3 mais 3 mais 4 vai dar 10.
Então repare o seguinte: o matemático, quando a amiga disse qual era a soma das idades, porque ela falou que a soma das idades é igual ao número de janelas do vagão. A gente não sabe quantas janelas tinha naquele vagão, mas o matemático sabia. Então, mesmo sabendo a soma, o matemático não conseguiu descobrir a idade dos filhos. Então, a gente deduz aqui que a soma tinha mais de uma possibilidade para as idades dos filhos, sabendo a soma delas. Então, para todas essas possibilidades aqui, você só vai ter essas duas aqui que têm a mesma soma. Todas as outras têm somas diferentes. Então, parece que ele não está falando nada de relevante aqui, mas na verdade ele falou uma coisa muito importante. Ele falou o seguinte, que é, a soma das idades dos filhos vai dar, ou seja, vai ter que ser um valor em que você vai ter que ter outra possibilidade de produto 36 que tenha o mesmo valor. Então, é uma dessas duas aqui. Só que a gente ainda não sabe qual é. E aí ela falou, o filho mais velho toca piano. Que parece uma informação completamente irrelevante, mas na verdade tem uma informação aqui. O mais velho. Existe um filho mais velho. Nessa possibilidade aqui, você não tem um filho mais velho, você tem dois filhos com a mesma idade. E nessa outra possibilidade, você tem um filho com 9 anos. Então a resposta é essa: 2, 2 e 9. São as idades dos filhos. Vamos para o próximo. Numa cesta encontram-se 9 moedas idênticas, sendo que 8 delas têm o mesmo peso e uma moeda é mais leve que as demais. Então a gente tem 8 moedas e uma moeda que é diferente. Vamos pintar ela aqui diferente. Ela é mais leve que as outras. Usando uma balança de 2 pratos, encontrar a moeda mais leve. Então a balança de 2 pratos é o seguinte: você tem 2 pratos na balança, ela tem uma base aqui. Se o conteúdo de um prato for mais pesado do que o outro, ou mais leve, a balança vai pender para o lado mais pesado. Se o conteúdo dos dois pratos for iguais, tiver o mesmo peso, então a balança ela fica em equilíbrio. Então a resposta para esse problema é a seguinte: você não sabe qual é. Então você vai colocar 3 moedas de um lado e 3 moedas do outro lado, escolhendo essas moedas ao acaso. A gente tem 3 possibilidades. Ou a balança vai ficar em equilíbrio, ou um dos pratos vai ficar mais leve que o outro, ou ela vai ficar em equilíbrio, né? A gente pode considerar ela pender para um lado ou pender para o outro como sendo o mesmo caso. Se a balança ficar em equilíbrio, significa o seguinte: significa que essa moeda diferente não estava aqui nesse conjunto de 6 moedas que foram pesadas. Ou seja, se a gente separou em 3 conjuntos, se a balança ficou em equilíbrio, a gente sabe que a moeda está nesse daqui, nesse grupo de 3. Se a balança pendeu para um dos lados, a gente sabe que a moeda mais leve. Opa, esse aqui é o mais pesado. A gente sabe que a moeda mais leve está no grupo mais leve, né? Porque a única possibilidade dessas 3 moedas serem mais pesadas que as outras é se a moeda mais leve estiver aqui, ser uma dessas 3. Né? Se não for, a balança vai ficar em equilíbrio, porque todas essas 8 aqui são iguais, têm o mesmo peso. Então, não importa qual seja qual o resultado que a balança vai te dar, você tem agora um grupinho de 3 moedas, onde uma das moedas é mais leve do que as outras. Você já gastou uma pesagem, né? Você só tem 2 pesagens. Usando 2 vezes a balança, você tem que encontrar a moeda mais leve. Então, como é que você faz? Você vai fazer outra pesagem na balança, sendo que dessa vez você vai pesar 2 moedas só desse grupo. Se as moedas ficarem em equilíbrio, você sabe que a moeda mais leve é a moeda que você deixou de fora. E se
a balança pender para um dos lados, você sabe que a mais leve é a moeda do prato que subiu aqui. Então, de qualquer forma, em qualquer um dos casos, com duas pesagens, dessa forma aqui você vai encontrar o resultado. Reparem o seguinte, que se primeiro você resolver pesar, por exemplo, quatro moedas aqui, você não vai conseguir, porque imagina que um dos pratos ficou mais pesado do que o outro. Então você sabe que esse daqui foi o lado mais leve. Então você vai ter que distinguir, que encontrar essa moeda no meio de quatro moedas com uma pesagem só. E isso não vai ser possível. Porque você pode pesar, por exemplo, duas moedas com duas moedas, isso não vai te dizer nada. A moeda vai estar aqui, mas aí você não vai saber qual delas que é. E se você escolher duas moedas ao acaso para pesar, essa balança pode ficar em equilíbrio e aí você não vai saber qual das duas que ficou de fora, qual que é a mais pesada. Então, qualquer outra possibilidade que você tente vai dar errado. Então, você tem sempre que pesar 3 e 3 primeiro, descobre qual o grupo de 3, onde está a moeda, e depois vai pesar duas moedas para descobrir qual delas é a mais leve. Vamos para o próximo. Essa daqui é a questão mais difícil da lista, pelo menos na minha opinião. Ele fala o seguinte: numa pequena ilha existem 5 pessoas de olhos azuis e 5 pessoas de olhos verdes, todos excepcionais matemáticos. Existe um grande tabu nessa ilha que é o seguinte: se uma pessoa descobre que possui olhos azuis, ela se suicida à meia-noite. Se ela descobre que possui olhos azuis, ela se suicida à meia-noite do dia em que descobriu, pulando do alto da prefeitura. Por conta disso, ninguém conversa sobre o assunto, ninguém olha para espelhos ou vê seu reflexo na água. Todo mundo com medo de descobrir que tem olho azul. Todos se cruzam diariamente e conhecem os olhos de seus amigos. Então, por exemplo, todo mundo sabe o olho de uma pessoa, exceto a própria pessoa. E se ela descobre que tem olho azul, ela precisa se suicidar à meia-noite. Numa manhã, um estrangeiro chegou à ilha e reuniu as 10 pessoas para o seguinte pronunciamento: nesta ilha existe uma pessoa de olhos azuis. E aí ele pergunta: o que aconteceu com os habitantes da ilha? Esse daqui é um problema. Pode parecer estranho no início, mas. E a gente tem que raciocinar por partes. É difícil, aparentemente, essa informação é inútil. Existe uma pessoa de olhos azuis. Porque todos os habitantes da ilha sabem que existe uma pessoa de olhos azuis. Porque todos os habitantes, todos os dias, ele cruza com alguém de olhos azuis e vê. Tem gente de olho azul nessa. Ele não sabe qual é a cor dos olhos dele. Então parece que não vai mudar nada. Mas ele fala assim que todos são excepcionais matemáticos. Então todos raciocinam de uma forma muito lógica. E sabem que os outros também raciocinam de forma muito lógica. Para resolver isso daqui, é bom a gente pensar num probleminha mais simples primeiro, onde você tem dois habitantes na ilha só. Um de olho verde e um de olho azul. O que acontece? O que esse habitante de olho verde vai pensar? Ó, o outro aqui, meu amigo aqui, meu companheiro, tem olho azul, mas ele não sabe que tem olho azul, então eu não vou falar nada. E eu não sei se eu tenho olho azul ou olho verde. Então, quando chega o estrangeiro e fala, nesta ilha existe uma pessoa de olho azul. Esse aqui de olho verde, ele vai ficar na mesma, ele não aprendeu nada de novo, ele sabe que tem uma pessoa de olho azul na ilha. Mas essa pessoa de olho azul aqui, o que ele está pensando? Eu sei que o meu amigo aqui tem olho verde, mas eu não sei qual é a cor do meu olho. Se o estrangeiro ele fala, existe uma pessoa de olho azul, o que essa pessoa de olho azul aqui vai pensar? Bom, se existe uma pessoa de olho azul e se não é esse meu amigo aqui, então sou eu. Eu só tenho duas pessoas aqui na ilha, então eu tenho olhos azuis.
Então, naquele dia ele vai ter descoberto, ele descobriu que ele tem olho azul. Então ele vai ter que se suicidar. Mas mais do que isso, é, esse daqui de olho verde, quando ele viu, no dia seguinte, quando ele viu esse de olho azul aqui se suicidando, ele vai descobrir que ele tem olho verde. Por quê? Porque ele vai pensar o seguinte: bom, se o meu amigo se suicidou, é porque ele descobriu que ele tem olho azul. E se ele descobriu que ele tem olho azul quando o estrangeiro falou que existe uma pessoa de olho azul, é porque o meu olho é verde. Porque senão ele não teria, ele não saberia a cor do olho dele. Então, o que que aconteceria isso? Se tivesse duas pessoas na ilha, uma de olho azul e uma de olho verde, aconteceria exatamente isso. Agora, vamos imaginar um segundo caso aqui. Se você tem duas pessoas de olho azul e duas pessoas de olho verde, o que que vai acontecer? Aqui já é um outro caso, tá? Essa pessoa de olho verde aqui, quando ele falar, existe uma pessoa de olhos azuis nessa ilha, ele sabe que tem duas pessoas de olho azul. Ele não sabe qual é a cor do olho dele. Agora, essa pessoa aqui de olho azul, ele sabe que tem duas pessoas aqui de olho verde e uma pessoa de olho azul. Então, essa pessoa aqui, vamos pensar como se a gente fosse essa pessoa aqui. Vamos botar um balãozinho aqui de pensamento aqui. Para essa pessoa, existem duas hipóteses na ilha. Ou você tem uma pessoa de olho azul e três pessoas de olho verde, se o meu olho for verde, ou você vai ter duas pessoas de olho azul e duas pessoas de olho verde, se o meu olho for azul. Só tem essas duas hipóteses, né? Porque ele sabe o olho dos outros três, mas ele não sabe o olho dele, que é esse daqui. Então você tem na hipótese um e uma hipótese 2. Então vamos lá. Continuando o raciocínio aqui. Quando o estrangeiro chega, nessa ilha existe uma pessoa de olhos azuis. Ele vai pensar o seguinte: vamos supor que essa hipótese aqui seja verdadeira e só tem uma pessoa de olho azul, que é esse meu amigo aqui. Esse meu amigo, coitado, ele vai se suicidar. Porque esse meu amigo ele só enxergaria três olhos verdes e ele tem olho azul, ele vai saber que o olho dele é azul e ele vai se suicidar à meia-noite. Só que aí vai chegar na meia-noite e esse amigo não vai se suicidar. Por quê? Porque esse amigo ele está vendo o olho desse outro amigo aqui azul. Então ele vai continuar sem saber naquela noite se o olho dele é azul ou verde. Só que quando este amigo aqui, ele viu que na primeira noite esse amigo aqui não se suicidou, essa hipótese aqui, ela vai estar descartada. Ele vai descartar essa hipótese aqui. Essa hipótese aqui não pode ser verdadeira, porque senão esse meu amigo aqui teria se suicidado na meia-noite. E ele não se suicidou. Então essa hipótese aqui está falsa. E no segundo dia ele vai descobrir, ele vai perceber, ao ver que o amigo dele de olho azul não se suicidou, ele vai perceber que o olho dele é azul. Ou seja, é um raciocínio um pouco mais complexo, mas no segundo dia ele vai perceber que o olho dele é azul e ele vai ter que se suicidar na meia-noite do segundo dia. Este amiguinho dele vai pensar exatamente a mesma coisa, porque ele está na mesma situação, ele está vendo exatamente a mesma coisa, um amigo de olho azul e dois de olho verde, e vai ter que se suicidar no segundo dia também. Então, se você tem dois habitantes de olho azul e dois habitantes de olho verde, o que vai acontecer é o seguinte: na primeira noite ninguém se mata,
E na segunda noite, os dois de olho azul vão se suicidar, porque eles perceberam que eles têm olhos azuis. Justamente porque na primeira noite ninguém se suicidou. Vamos só complicar um pouquinho mais agora e vamos para a terceira hipótese, terceira situação onde você tem 3 habitantes de olho azul e 3 habitantes de olho verde. Vamos de novo pegar um desses habitantes de olho azul e botar um balãozinho de pensamento nele aqui. O que eu estou pensando? O que ele está pensando? Ele está pensando que existem 2 hipóteses na ilha. Ou você vai ter 2 habitantes de olho azul, ou você vai ter 3 habitantes de olho azul. Nessa primeira hipótese aqui, o meu olho é verde, e na segunda hipótese, o meu olho é azul. Eu não sei qual que é verdadeira. Eu não sei qual que é a cor do meu. Tenho 2 hipóteses aqui. Então vai chegar o estrangeiro e vai falar: nessa ilha existe uma pessoa de olhos azuis. O que ele vai pensar? Bom, se essa hipótese aqui for a hipótese verdadeira e o meu olho é verde, o que vai acontecer é o seguinte: na segunda noite, esses meus 2 amigos aqui vão se suicidar. Porque eles vão pensar exatamente como nesse caso daqui, onde só tinha 2 pessoas de olho azul. Ou seja, a gente sempre usa o caso anterior para saber o que vai acontecer. Ou seja, se essa hipótese for a verdadeira, só tem 2 habitantes de olho azul, eles vão raciocinar tudo isso que a gente raciocinou aqui e na segunda noite eles vão se suicidar. E aí chega na segunda noite e ninguém se suicida. Por que ninguém se suicida? Porque tem 3 habitantes de olho azul. E aí, no terceiro dia, ao ver que ninguém se suicidou na segunda noite, esse esse habitante aqui de olho azul, ele vai ter que descartar essa hipótese aqui. Se essa hipótese fosse verdadeira, esses 2 aqui teriam se suicidado na segunda noite. Então, aqui ele descobre que ele tem olho azul. Então, na meia-noite do terceiro dia, ele vai se suicidar. Ele vai ter que se suicidar. Na verdade, todos os 3 que vão pensar exatamente a mesma coisa, que a situação deles é exatamente igual. Então, na terceira noite, todos eles vão se suicidar. E aí você usa esse raciocínio para 4, para 5. Então, o que aconteceu com os habitantes da ilha? Resposta: na quinta noite, os 5 de olhos azuis se suicidaram. Isso é o que aconteceu. E aí ele faz uma pergunta muito interessante aqui. Que informação nova o estrangeiro trouxe? No início, quando a gente lê esse problema, o estrangeiro fala: nessa ilha existe uma pessoa de olhos azuis. É, Você não está aparentemente dando nenhuma informação nova para nenhum dos habitantes da ilha. Mas na verdade, você vai estar dando alguma informação. Porque o que acontece? Um dos habitantes de olho azul, vamos colocar aqui, o caso onde a gente tem 5 habitantes de olho azul e 5 habitantes de olho verde. Esses habitantes, eles ficam pensando em hipóteses para saber qual é a cor do olho dele. Então, esse habitante aqui, ele vai fazer uma hipótese do que está acontecendo na cabeça desse aqui. Se o meu olho for verde, o que vai estar acontecendo na cabeça desse aqui?
Esse aqui vai estar pensando o seguinte: se o meu olho for verde, o que que vai estar pensando? O que que vai estar pensando? O que que vai estar acontecendo na cabeça desse aqui? E esse aqui vai estar pensando: se o meu olho for verde, o que que vai estar acontecendo aqui? E se o meu olho for verde, esse daqui vai estar pensando o quê? Então, na verdade, ele vai chegar à conclusão de que uma dessas hipóteses é falsa. Se o meu olho for verde, esse aqui está pensando que se o olho dele for verde, o outro vai estar pensando que se o olho dele for verde, que vai estar pensando que se o olho dele for verde, que vai estar pensando que se o olho dele for verde. Então, essa informação ele vai saber que é falsa. E aí ele vai observar o comportamento dos amigos todos, não se suicida, não se suicidaram até o quinto dia. Então, todos eles vão chegar à conclusão no quinto dia que o olho deles é azul. Então, na verdade, o estrangeiro ele está trazendo uma informação nova, sim. Ele vai saber que uma das hipóteses é falsa. Probleminha muito interessante, muito conhecido esse problema na matemática e ele mostra que como que a lógica pode ser uma coisa complicada. Poucos elementos no problema, cinco de olhos azuis, cinco de olhos verdes só, e uma confusão enorme aqui para você conseguir deduzir isso aqui tudo. Então, beleza, vamos para o próximo. Um viajante deseja se hospedar durante 31 dias no hotel. Ele não tem dinheiro e ele só tem uma corrente com 31 elos de ouro. Então, para pagar a conta, ele acertou com o gerente que vai pagar um elo de ouro por dia, sem atrasar ou adiantar o pagamento, durante todos os 31 dias. E o gerente pode dar troco em elos. Esse problema ele tem um enunciado um pouco complicado. Então, na verdade é o seguinte: você vai ter uma corrente com 31 elos, vamos até desenhar de amarelinho, que são 31 elos de ouro. E todos esses elos estão presos um no outro. No primeiro dia, você vai ter que dar um elo para o gerente. Então vamos colocar aqui: vai ter o viajante e o gerente. Vamos colocar aqui o dia também. No primeiro dia, o gerente vai ter que ficar com um elo de ouro e o viajante com 30. Aliás, não precisa, né? O número do dia é igual ao número de elos que o gerente vai ter que ficar. Então vai ser sempre igual. No segundo dia, o gerente tem que ficar com 2 elos e o viajante com 29. No terceiro dia, ele vai ter que ficar com 3 elos. Ou seja, cada dia o gerente vai ter que ficar com um elo a mais de ouro. Até que no último dia, o gerente vai ficar com todos os 31 elos de ouro e o viajante vai ficar com 0 elos de ouro. Ou seja, ele pagou toda a hospedagem dele com esses elos de ouro. Só que ele quer cortar essa corrente, ele fala aqui depois, no menor número de pedaços possível. Quantos cortes você conseguiria dar e pagar a conta? Então vamos lá. Vamos pensar é, de maneira progressiva. No primeiro dia, não tem muita alternativa. Você vai ter que cortar um elo fora da corrente, porque o gerente vai ter que ficar com um elo e você vai ficar com 30. Então você vai ter que cortar fora um elo dessa corrente. No segundo dia, você já tem uma opção aqui. Você pode, por exemplo, cortar fora mais um elo da corrente e dar esse elo para o gerente, ou você vai poder cortar um pedaço de 2 elos, você vai dar esse pedaço de 2 elos para o gerente e o gerente vai te dar aquele elo do primeiro dia de volta. Aqui você já tem duas possibilidades, tá? Então vamos lá. Vamos desenhar aqui uma árvore de possibilidades. No primeiro dia, quer dizer, quando você chegou, você tinha um pedaço de 31 elos. No segundo, você já teve que cortar. Você já teve um pedaço de 30 e um pedaço de 1. Quer dizer, isso no primeiro dia, né? No segundo dia, você pode ter duas possibilidades. Ou você pode cortar 29
1 e 1 é uma possibilidade, você consegue pagar os dois elos, ou você pode ter 28, 2 e 1. São as duas únicas possibilidades aqui para o segundo dia. Certo? Você consegue dar um pedaço de 2 para o gerente. O que vai acontecer aqui? Quando chegar no terceiro dia, que o gerente vai ter que ficar com 3 elos de ouro, você vai ter que fazer mais um corte aqui nessa. E aqui você vai ter de novo várias possibilidades. Você vai poder ficar com 20, 28, 1, 1 e 1. Você consegue dar esses 3 elos aqui para o gerente. Você vai poder ficar com 27, 2, 1 e 1. Ou seja, você vai poder dar esses elos aqui para o gerente. Ou você vai poder ficar com 26, 3, 1 e 1, que você vai poder dar esse pedaço aqui para o gerente. Então aqui você vai ter várias possibilidades também. Só que, se você cortou dessa forma no segundo dia, no terceiro dia você não vai precisar cortar de novo, porque você pode devolver aquele elo que você pegou de volta do gerente no primeiro dia. Você pode dar esses 3 elos aqui para o gerente. Então, se você cortou dessa forma aqui, você consegue chegar até o dia 3. Se você cortou dessa forma aqui, você só consegue chegar até o dia 2. No dia 3 você vai ter que cortar de novo. Tá? Então, isso dá uma intuição para a gente aqui, que é o seguinte: a gente tem que cortar o elo, tentar cortar um pedaço grande para que a gente chegue no máximo, no mais longe possível aqui na sua hospedagem. Então, por exemplo, nessa hipótese aqui, que parece ser a melhor, parece, né? A gente não sabe ainda com certeza. É, você tem, você consegue chegar até o terceiro dia. No quarto dia, você vai ter que cortar de novo. Então, seguindo essa ideia de que você vai ter sempre que tentar cortar o maior pedaço possível, a gente pode tentar no quarto dia cortar um pedaço de 4. Que aí você vai ter um pedaço de 4 elos para dar para o gerente no quarto dia. E ele vai te devolver esse pedaço de 2 e esse de 1 que ele tinha ficado. Aqui você consegue quarto dia, você consegue o quinto dia também, você dá esse 4 mais esse de 1. Você consegue o sexto dia, 4 mais 2. E você consegue o sétimo dia, 4 mais 2 mais 1. Você consegue chegar até o sétimo dia aqui. Então, nessa hipótese aqui, você consegue chegar até o sétimo dia. E parece que está funcionando bem essa hipótese. No oitavo dia, a gente vai cortar 16. A gente vai cortar um pedaço de 8, né? O maior pedaço possível para a gente poder dar um pedaço de 8, de dar 8 elos para o gerente. Ou seja, no oitavo dia você vai dar 8. No nono dia você vai dar 8 mais 1. No décimo dia você vai dar 8 mais 2. No décimo primeiro, 8 mais 2 mais 1. No décimo segundo dia você vai dar 8 mais 4. Você consegue o décimo segundo. Consegue o décimo terceiro, 8 mais 4 mais 1. Consegue o décimo quarto. Consegue o décimo quinto. Então aqui a gente consegue chegar até o décimo quinto dia, né? A princípio, sim. Só que você já tem um pedaço de 16 aqui para dar no 16º dia. Então, aqui, na verdade, você já consegue chegar até o final. Porque quando chegar no 16º dia, você vai entregar esse pedaço aqui pro gerente. E depois, no 17º dia, você vai fazer 1. No 18º, 16 mais 2. 16 mais 3. 16 mais 4. 16 mais 5. 16 mais 6. Ou seja, tudo que você fez até o sétimo dia, você vai repetir a partir do 16º dia, somando 16. Então, com essa hipótese, com esse corte aqui, você já consegue chegar no 31º dia. Tá? Então, aqui, na verdade, você fez 4 cortes na sua corrente só. Então, a resposta do problema é 4 cortes.
você não consegue fazer com menos de 4 cortes. Tá? Porque a gente sempre cortou nos maiores pedaços possíveis. E dá para ver também que é o seguinte: tem uma forma aqui de ver que a gente não vai conseguir fazer com menos de 4 cortes. Imagina que a gente tenha feito 3 cortes. Fizemos 3 cortes e ficamos com 4 pedaços aqui, P3 e P4. Ficamos com 4 pedaços de corrente aqui, se a gente fizer 3 cortes. Em cada dia, alguns pedaços vão ficar com o viajante e alguns pedaços vão ficar com o gerente. Certo? Quantas possibilidades a gente tem de distribuir esses pedaços entre viajante e gerente? Esse pedaço daqui pode ir para viajante ou gerente, duas possibilidades. Esse pedaço aqui também pode ir para o viajante ou gerente, duas possibilidades. Esse aqui também, duas possibilidades e duas possibilidades. Então, se a gente multiplicar isso tudo, a gente vai encontrar 16 possibilidades só. A gente não consegue, a gente prova matematicamente que a gente não consegue fazer todas essas configurações aqui, com todos esses números. Por quê? Com 3 cortes, você só tem 16 possibilidades de distribuir. E aqui a gente precisa de pelo menos 31 possibilidades. Tá? Então aqui a gente prova matematicamente que não é possível fazer com 3 cortes. Então a resposta é essa mesmo, 4 cortes. Probleminha interessante esse. 5. Sabendo que em cada jogada o movimento do cavalo consiste em se deslocar 2 casas na horizontal, uma na vertical. Tá. Então a gente tem o cavalo aqui que pode mover para cá, esse cavalo pode mover para cá também. Esse problema é o seguinte: a gente quer chegar da posição A para a posição B sem que em algum momento existam 2 cavalos na mesma casa. 2 cavalos não podem ocupar a mesma casa. O segredo desse problema é você enxergar a topologia. A gente vai ver muito essa palavrinha agora no começo desse semestre, que é topologia. Vamos numerar essas casas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A gente pode desconsiderar a casa 5, porque se um cavalo estiver aqui na casa 5, ele não consegue para nenhuma outra casa. Sendo assim, ele não vai conseguir, nenhum cavalo nunca vai conseguir chegar até a casa 5. Então a casa 5 a gente já desconsidera. Da casa 1, a gente pode ir para a casa 6 ou para a casa 8. Da casa 2, a gente pode ir para 7 ou para 9. Da casa 3, a gente pode ir para 4 ou para 8. Da 6, a gente pode ir para 1, que a gente já tinha desenhado, ou para da 9 para 4. E aí a gente vai desenhando todas as possibilidades. Só que fica uma coisa meio estranha, fica tudo embaraçado, assim, meio difícil de enxergar. Então a gente pode separar essas casas e desenhar essa mesma configuração com essas mesmas ligações de casas, só que tentando desembaraçar esse emaranhado que ficou aí. Então vamos lá, se a gente coloca a casa 1 aqui em cima, a casa 1 ele pode ir para 6 ou para 8. Para 6 ou para 8. Então a gente liga essas duas casinhas aqui. Da casa 8 ele pode ir para 1 e para 3 só. Então aqui a gente coloca a casa 3. Da casa 3 a gente pode ir para 4 ou para 8. Então já está ligada na 8, a gente liga aqui na 4. Da 4 a gente pode ir para 3 ou para 9. Da 9 só para 4 ou para 2. Da casa 2 a gente vai para 7 e para 9. E da casa 7 a gente vai para 6 e para 2. Então está tudo certo aqui. Então, a gente consegue, enxergando o tabuleiro dessa outra forma aqui, a gente transformou o jogo de uma forma seguinte. Você tem um cavalo aqui, esse cavalo só pode andar para cá ou para cá. Daqui dessa casa 8, ele pode andar para cá ou pode voltar para cá. Tá, então a configuração que a gente tem é inicial, é um cavalo branco aqui na casa 1, um cavalo branco na casa 3, um cavalo preto na casa 7 e um cavalo preto na casa 9. Então a gente quer, andando com esses cavalos de 1 em 1,
chegar numa configuração que é um cavalo preto. Na verdade, a gente quer só trocar o 3 com o 9, né? Então a gente quer chegar a uma configuração onde tem um cavalo preto aqui e um cavalo branco aqui. Vamos desenhar, na verdade, a configuração que a gente quer. A gente vai ter, na verdade, um grafo bem parecido. A gente quer, na verdade, é exatamente o mesmo, né? No mesmo grafo aqui, onde a gente só pode andar nessas direções, a gente quer um preto aqui, um branco aqui e um branco aqui. E a gente vê claramente que é impossível isso aqui. Por quê? O branco andando para cá ou para cá. Se você nunca pode ocupar a mesma casa com um cavalo nunca vai poder cruzar o outro. Então, aqui a gente tem o branco um do lado do outro. E aqui a gente tem branco, preto, branco, preto. Eles estão intercalados. Um branco nunca vai conseguir passar por uma região entre os dois pretos. Porque nessa visualização a gente vê claramente que ele só pode andar de um em um. E se eles não podem ocupar a mesma casa, ele nunca vai conseguir passar por um preto. Da mesma forma, esse daqui. Então, sempre que a gente percorrer aqui esse desenho que a gente fez no sentido horário, por exemplo, sempre vai estar o branco junto do branco e o preto junto do preto. Enquanto que nesse daqui eles estão alternados. Então, resposta impossível. Não dá. Tá? Muito interessante essa forma aqui de você alterar um pouco a topologia do tabuleiro, que aí você consegue enxergar as coisas melhor. Próximo, mostre que podemos cobrir os 9 pontos reticulados traçando 4 segmentos de reta. A gente pode fazer o seguinte, vamos traçar um segmento de reta aqui. Tem um macete nesse problema que é o seguinte, você traça um segmento de reta aqui, você traça outro segmento de reta aqui, sobraram 4. Como é que você vai cobrir esses segmentos com esses 4 pontos que sobraram com 2 segmentos? Ou você pode fazer assim e assim. Esse aqui você consegue sem tirar o lápis do papel, mas aí esse aqui você não consegue sem tirar o lápis do papel. Então o segredo era em perceber que você pode ligar eles assim também. Assim e assim. Mas aí eu não posso tirar o lápis do papel. Então não tem problema nenhum. Você prolonga o segmento aqui. Né? E você aqui também vai prolongar esse segmento até aqui. Mas sem tirar o lápis do papel, você não vai conseguir, porque você começa aqui e aqui. Então você pode, por exemplo, prolongar esse daqui também. E aí você consegue. Por exemplo, começa daqui 1, vem para cá 2, vem para cá 3, vem para cá 4 e depois vem para cá 5. Então 1, 2, 3, 4. Com 4 segmentos você consegue cobrir todos os pontos. O macete que você tem que ver é que você pode prolongar. Você não precisa, o seu segmento não precisa terminar num desses pontos. O segredo é você, se o segmento tiver que terminar sempre num desses pontos, você não vai conseguir. Esse problema fica impossível. Mas então o segredo é perceber que você pode prolongar o segmento e aí você consegue dessa forma. Próximo. Numa mesa há 5 cartas. Tá? Cada carta tem de um lado um número natural e do outro lado uma letra. Tá? Então essa carta aqui do outro lado vai ter um número, essa carta daqui, por exemplo, do outro lado vai ter uma letra. João afirma: qualquer carta que tenha uma vogal tem um número par do outro lado. Ok. Então, vogal está sempre associada a um número par. Pedro provou que João mente virando somente uma das cartas. Ah, então peraí. Então ele provou que isso aqui é mentira virando uma das cartas. Qual das 5 cartas foi a que Pedro virou? Então vamos lá. A gente tem 10 possibilidades só. A gente pode virar essa carta daqui,
descobrir que tem um número par atrás ou um número ímpar. Tá, então como é que a gente desenha isso daqui? Essa carta daqui, se você virar essa carta, você pode descobrir que tem um número par ou um número ímpar. Então vamos ver. Se a gente virou essa carta aqui e foi um número par, a gente consegue provar que o João contou uma mentira? Não. Porque o João disse, sempre que tem uma vogal, está associado a um número par. Então a gente descobriu um número par, então a gente não consegue diminuir. Mas se a gente descobrir um número ímpar, a gente descobre que o João estava mentindo? Não. Por quê? Porque o João disse, se tiver uma vogal, do outro lado tem um lado par. Aqui tem um lado ímpar, mas aqui não tem uma vogal, aqui tem uma consoante. Essa daqui também tem uma consoante. Então vamos tentar virar do outro lado aqui. Se a gente vira essa carta aqui, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai encontrar uma vogal, ou a gente vai encontrar uma consoante. Se a gente encontra uma vogal, a gente não consegue dizer que o João estava mentindo. Por quê? Você tem uma vogal e um número par do outro lado, que foi exatamente o que o João disse. E se for uma consoante? Também a gente não consegue dizer nada. Uma consoante com um número par. O João disse que sempre que tiver uma vogal vai ter um número par. Então, o segredo é o seguinte: essa carta daqui, o mesmo vai acontecer para essa daqui, que também é uma carta par, né? E essa aqui também é uma consoante, vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui no Q. A única carta que sobrou é a carta 3. Então, quando a gente virar a carta 3, pode ter uma vogal e uma consoante. Se na carta 3 a gente vira e tem uma consoante, isso não quer dizer nada, porque o João ele afirmou que só acontece quando tem uma vogal. Mas se a gente vira a carta 3 e encontra uma vogal, aí a gente consegue descobrir que o João estava mentindo. Por quê? Tem uma carta que tem uma vogal de um lado e um número ímpar do outro lado. Então, essa é a única situação em que você vai conseguir provar que o João estava mentindo. Então, o enunciado afirma: o Pedro provou que o João estava mentindo, virando somente uma das cartas. Então, isso só pode ter acontecido, a única possibilidade é ele ter virado essa carta daqui. Qualquer outra carta que ele tivesse virado, ele não teria conseguido provar que o João estava mentindo. Ok, vamos para o próximo. Os números 1, 2, 3 até 99 são escritos no quadro negro. E é permitido realizar a seguinte operação: apagar dois deles e substituir pela diferença do maior com o menor. Fizemos essa operação sucessivamente até sobrar somente um número no quadro. Pode o último número que restou ser zero? Uma das coisas que a gente pode fazer aqui é uma análise de paridade. Por quê? Se a gente sabe que. Se a gente pega dois números ímpares, por exemplo, ímpar menos ímpar, vai dar um número par. Par menos ímpar vai dar um número ímpar. Par menos par vai dar um número par. Ou seja, em nenhuma situação vai alterar a paridade da soma de todos os números. Ou seja, eu vou sempre subtraindo todos eles e os números que ficam aqui, se você somar tudo, eles não alteram a paridade deles. Então vamos ver qual é a paridade inicial aqui do problema. A gente tem números 1, 2, 3, 4 até 96, 97, 98, 99. Quantos números a gente tem aqui? Se fosse do 1 até o 100, a gente teria 100 números. Então a gente tem 99 números. Desses 99, aliás, vamos colocar o 100 aqui só para a gente. A gente tem quantos pares e quantos ímpares do 1 ao 100? Do 1 ao 100 a gente tem 50 pares e 50 ímpares. Então, quando a gente tira o 100, a gente fica com 50, opa, 50 ímpares e 49 pares. Então, a soma de todos os números é par.
Então não conseguimos. Então, pela paridade, daria para fazer o número zero. Então vamos ver se teria alguma forma de fazer o número zero. A gente tem 99 números, né? Então, se a gente for. Existe um número que fica aqui no meio, que é o número 50, exatamente o 50. Então, o 50 está exatamente no meio, né? Vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa com essas correspondências aqui. A gente sabe que esses números sempre somam as mesmas coisas, né? Ah, tem uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui. É a seguinte. Vamos desenhar os números aqui em volta do 50. Aqui, 49, 48, 47. Vamos fazer o seguinte. Esse daqui é o padrão do arco-íris. Mas a gente pode fazer tentar um padrão de diferença também. Aqui, 49, 48, 47. E aqui tem um monte de número entre eles. Como é que é esse outro padrão aqui? Da diferença. Não da soma, mas da diferença. A gente sabe que o 99, a diferença do 99 para o 49 é 50, que é exatamente igual à diferença do 98 para o 48, que é exatamente igual à diferença do 97 para o 47 e assim por diante. Até a gente chegar na diferença do 51 para o 1, que também é 50. Então, esse é um padrão interessante que a gente pode usar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos botar só o número 50 aqui. Primeira conta que a gente vai fazer, a gente vai apagar o 99 e o 49 e vamos colocar um 50 aqui. Depois vamos apagar o 98 e o 48 e vamos colocar outro 50 aqui. Depois vamos apagar o 97 e 47 e vamos colocar outro 50. E vamos colocando 50 até cancelar todos os números diferentes, até chegar esse aqui. O último vai ser o 51, a gente faz 51 menos 1, que também vai dar o número 50. E aí a gente só vai ter números 50 aqui. Quantos números 50 a gente vai ter? Vamos ver. A gente tem um número 50 que ficou aqui, mais quantos números a gente tem aqui? Aqui do 51 até o 99, a gente tem 49 números, né? Do 1 ao 49, 49 números também. Então a gente vai ficar com 49 50 mais um 50. Então, depois dessa primeira rodada, onde a gente fez todas essas contas aqui, a gente vai ficar com 50, 50, 50, 50. Tudo isso 50 vezes, né? A gente vai ficar com 50 números 50. E agora ficou fácil, né? A gente faz 50 menos 50 vai dar zero. 50 menos 50 vai dar zero. 50 menos 50 vai dar zero. Como a gente tem um número par de 50, vai dar certinho. A gente vai chegar num outro 50 e zero. Ou seja, na terceira rodada, depois de subtrair todos esses 50, a gente ficou com um bando de zeros aqui. E aí zero menos zero vai dar zero. Zero menos zero vai dar zero. E aí a gente vai só subtraindo zero com zero. E aí no final vai sobrar só um número zero. Então, a resposta é possível? Sim, é possível. Dessa forma aqui que a gente fez. Então, pronto. Com isso, acabamos aqui a nossa listinha.